comecei a gostar de moto com os meus tios, né? Eles sempre tiveram moto. E depois, com o passar do tempo, né, já na adolescência, né, da adolescência para a fase adulta, a paixão nunca deixou de existir, ela não diminuiu, muito pelo contrário, acho que ela só aumentou. Então, eu tive minha primeira moto, né? Mas eu já tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos. Não tinha nem habilitação na época. Na época nem se exigia muita coisa também. A primeira moto que eu tive foi uma DT 180, né? Mas nunca me enquadrei muito bem dentro dela, acho que pelo estilo, por ser muito alta, enfim, né? Fiquei com ela há pouco tempo. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande, né, por moto baixa, né, street, ou então esportiva, né? Aí foi quando eu tive minha primeira CB400, né? Isso em 1990, né? Era uma CB400 ano 88, vermelha, linda. Aí depois eu comprei minha primeira esportiva, que foi a Comet. Aí depois da Comet comprei uma Twister 250, né, que também me acompanhou durante um tempinho. Na verdade, até quem escolheu foi a minha esposa na época, né? E depois eu tive depois da Twister, tive minha primeira MT, né, 320, e agora essa daí, né, que é a mais novinha, né, que tá há menos tempo na família. Mas a paixão nunca deixou de existir, é uma coisa que a gente tem, né, e por mais tempo que passe, por mais que você faça, essa paixão ela não diminui, ela só aumenta, né? E foi assim, né? Começou com os tios, né? Passou, né, pelos amigos que tinham moto, até que eu tive a primeira moto e daí pra frente a gente não deixou mais de ter. A moto que mais gostei, que mais deixou saudade, sem dúvida nenhuma, foi a CB400, né? Era uma moto muito gostosa na época, então era muito desejada, né? Uma moto desejada. E eu sempre gostei, como eu falei, eu gosto desse modelo, né, de moto mais baixa, moto esportiva, street, eu gosto disso. Então essa foi a que mais deixou saudade, a CB. A minha esposa tem carro, né? Eu também já tive, hoje não tenho mais carro, só tenho a moto. O que acontece? O meu ponto de vista com relação a isso? Eu já tive motos usadas, né? Já tive motos zero, como é o caso dessa daqui, foi comprada zero também. O que eu percebi, quando eu comprei a moto zero, isso até hoje, né? O que foi visto na moto foi a revisão. Mandou fazer a revisão, foi pagar a revisão e acabou. Dali pra frente você vai andar na moto, claro, sempre observando. Deu algum problema na moto, ela mudou alguma coisa no comportamento, ela mudou alguma coisa, fez um barulho diferente, parou de funcionar alguma coisa, claro, você vai procurar autorizada, né? Até porque a moto, né, no caso dessa daqui, tem 4 anos de garantia. Então, mas no caso de uma moto já usada, né, quando você compra, se você der sorte de comprar uma moto de uma pessoa que realmente tenha cuidado, dificilmente você vai ter algum problema para arrumar mais sério. Mas enfim, manutenção é caro para manter uma moto dessa, por exemplo, eu não considero caro, né? Uma revisão que você faz, a despesa hoje para poder fazer uma revisão, eu acho uma despesa pequena em relação ao prazo que você vai ter até você chegar numa segunda, numa terceira revisão. Eu entrei no motoclube no Guerreiros, né, como estou até hoje, foi em 2018, né? Foi quando eu entrei. Em 2019 fui batizado. Eu sempre gostei de moto, né? E sempre gostei da galera da moto. Mas eu nunca tinha olhado para o motoclube como uma forma de botar como uma extensão de minha casa, né? Uma extensão de minha família, amigos. Nunca tive esse olhar. Quando eu me casei pela segunda vez, a minha esposa teve esse olhar, né? E no meu caso, né, no motoclube que eu faço parte, o Renato, que hoje é o presidente, ele também é meu primo. Então a gente, em conversa juntamente com a minha esposa, ela sempre deu muito apoio com relação à questão de motoclube, né? O motoclube, as amizades, ela sempre deu muito valor a isso. E ela me incentivou, né, a entrar no motoclube. Já havia sido convidado antes, né, pelo Renato, para poder fazer parte, né, desse universo
E como já tinha paixão pela moto, passei a ter paixão também pelo motoclube, pela filosofia que se é aplicada, né? A forma, né, com que as pessoas se tratam, se respeitam, se gostam, né, se unem. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu gosto do Guerreiros pelo respeito que todos têm por todos, pelo respeito que nós temos pelas outras pessoas e pela liberdade, né, que o motoclube acaba me dando. O nosso evento começa quando a gente começa a se preparar para ele. Preparar a moto, preparar o material que vai ser levado, né, se vai ficar em hotel, se vai ficar acampado, cada um escolhe, né, dentro das suas possibilidades, né, o que gosta mais, o que é possível fazer. Depois que tudo está preparado, o evento começa quando a gente está no caminho, né? Porque o caminho de casa até o evento, você tem, estrada, paisagens, outras cidades. Então, é como se você já começasse a sair para o evento, mas também fazendo um turismo até chegar lá. E quando nós vamos para o evento, pelo menos eu, né, junto com a minha esposa, ou às vezes sozinho, a gente não vai para o evento só em função do evento, mas a gente também vai em função do lugar onde está sendo feito o evento. Porque você acaba aproveitando tudo, né? Você tem um evento, você tem a cidade, você tem um turismo, então você vai conhecer o local, né? Agregando esses valores, evento, turismo, o passeio, tudo isso junto. O reencontro com os amigos, alguns que você viu há pouco tempo, outros que você não vê há muito tempo. Está associado ao motociclismo, a gente começa pelo respeito, né, que uns têm pelos outros, né? E quando se trata de irmandade, né, quando a gente tem esse carinho, esse respeito, né, uns pelos outros, a gente acaba se preocupando com o outro. Um exemplo, mesmo que você esteja sozinho na estrada, você não vai estar sozinho. Você encontrou alguém que também está coletado e há esse reconhecimento de quem faz parte, né, desse grupo, desse universo, desse mundo. Mesmo que vocês nunca tenham se visto, né? Vocês vão chegar, vão se cumprimentar, vão trocar uma ideia e de repente dali para frente você vai até acompanhar aquele grupo, né? Então a irmandade, né, isso que eu falei é um pouquinho dela, né? É o carinho, o respeito, a preocupação que você tem com o próximo. Nem todos respeitam, né? A moto, por ela ser um equipamento menor, né? Um equipamento que a gente tem que fazer com que ela seja vista. Para isso a gente anda de farol aceso o tempo todo, lanterna acesa o tempo todo, para falar, olha, eu estou aqui, né? Mas infelizmente a gente tem essa coisa de não ser respeitado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A nossa pilotagem, diferente da pilotagem de quem está num carro, ela é muito ativa, né? Nós temos que estar atento 360 graus com tudo que está acontecendo à nossa volta, porque a gente está muito exposto na estrada. A gente não tem nada ao nosso redor que possa dar digamos assim, um mínimo de segurança, né? Não tem. A gente está totalmente exposto. Diferente de quem está dentro de um carro, como você falou, está dentro de uma caixinha de ferro, que acha que está seguro. Quem está na moto sabe que isso para acontecer com quem está pilotando é muito mais fácil. Uma esbarradinha que você dá, uma curva que você faz de mau jeito, né, uma ultrapassagem que de repente você faça, pode vir a causar algum problema. E também, para que ele seja respeitado, ele tem que respeitar, não é porque ele está numa moto, né, que ele passa em determinados lugares que o carro não passa, que ele vai sair atropelando todo mundo. Não. A gente tem que manter, tem que respeitar as leis de trânsito. Para isso elas existem, né? Mas que nós temos que ficar muito mais atentos, temos que ficar. Eu acho que o principal problema que a gente encontra nas estradas, em algumas rodovias, é a má conservação, e quando você tem a recuperação de determinados trechos, não foram feitas de maneira adequada. É um ressalto, né? É um desnível, você tem, às vezes, um quebra-mola que é colocado num lugar indevido, né? Eu mesmo hoje fui levar a minha esposa em determinado lugar e a gente sabe que pela legislação você não pode colocar quebra-molas dentro de uma curva. Não pode existir quebra-mola dentro de uma curva. E eu encontrei vários, né, na estrada onde eu estava,
né? Não tinha uma conservação adequada, né? O piso não estava na forma que realmente tem que ser, né? Estava um piso bem desgastado, ou com buracos, ou com remendos que ficam mais altos que o asfalto. Alguma coisa que possa acarretar um problema maior, ou até mesmo um acidente, não tanto para um carro, mas para uma moto, que uma rodinha está na frente, a outra está atrás, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito grande. Primeiro que o telefone, né, na mão, quando você está conduzindo um veículo, já é proibido, não pode acontecer, né? Então acho que o ponto inicial é esse: você não deve estar com o celular no momento que você está dirigindo, tá? Existem veículos que têm uma conectividade maior, né, que já são, não vou dizer assim, projetado para isso, mas que tem uma tecnologia que vai facilitar o seu contato com o telefone caso seja muito necessário, sem você perder a atenção 100% da estrada. Mas não é para ser usado, né? O telefone não é para ser usado no veículo, né? Você tem que usar o celular, você encosta o veículo, você usa o celular. Você tem que ter a consciência de que você pode estar colocando em risco você e outro que esteja fora do seu carro, num outro carro, numa moto, uma bicicleta, um pedestre, né? Um segundo de atenção que você perde, que de repente uma olhada para o celular para saber quem está ligando, é o suficiente para acontecer alguma coisa. Então, não use o celular dentro do carro. Não use. Se for necessário usar, encosta o carro, porque você pode evitar muita coisa para você e para os outros. Quem pode fazer alguma coisa, né, pelo motociclista, é a união de todos nós. O que a gente consegue fazer é com a união de todos nós. Se poder cultivar outras ideias, né, cultivar ideias que possam beneficiar, né, e trazer mais segurança para aqueles que estão pilotando a moto, seja trabalho, seja passeio, seja turismo. Essa força que se tem quando você se une com outros, né? Principalmente quando você vai apontar problemas e trazer sugestões para soluções perante o poder público. Classes que se unem para buscar o benefício não só para eles, mas para todos aqueles que usam a mesma condução. Condutores de veículos em geral, né? A primeira coisa que a gente tem que ter é o respeito próprio, né? O respeito pelo outro que está na rodovia, porque todos ali estão com um propósito semelhante. Se estão usando a rodovia, todos têm um propósito, seja para viagem, seja para turismo, seja para trabalho, seja para atendimento a alguém em um determinado lugar. Se nós nos respeitarmos no trânsito, tivermos atenção no trânsito e conseguirmos conduzir os nossos veículos dentro dos parâmetros esperados, a probabilidade de acontecer algo de errado é muito pequeno, e no final, quando você chegar ao seu destino, que você puder chegar e abraçar aquele que você foi ver, ou o compromisso que você tinha, você conseguir chegar e cumprir, eu acho que é a melhor coisa que tem. A gente tem que ter respeito uns pelos outros, consciência no trânsito e saber que uma atitude errada da minha parte pode gerar problema para mim e para outros que estão. Quem ainda não tem a moto, quem ainda não tem a experiência, né, em cima de uma moto, mas que tem o desejo, como tudo, a gente começa pequeno. A gente nasce, a gente engatinha, depois a gente anda para depois então correr, né? E na moto não é diferente. Então você começa, né, com uma moto que seja proporcional ao conhecimento que você tem, uma moto menor, uma moto com uma cilindrada menor, e você vai ganhando experiência com isso. Não é ter medo. O medo é importante. Você ter medo na moto é importante. Você tem que ter uma dose de medo, né? Porque o medo vai fazer com que você tenha um pouco mais de respeito também pela rodovia, pela curva, pela velocidade. É instigante? É, mas você tem que saber se controlar. Angariar conhecimentos, né, sobre a pilotagem, sobre como você entrar numa curva, sobre como você manter a sua moto. Então, está começando?
procura entender exatamente o que é moto, procura entender as leis de trânsito, procura entender como é o funcionamento do trânsito, sabendo que você em cima de uma moto vai estar totalmente exposto. Andar de moto não é igual a andar de carro. Andar de carro, você está dentro de uma caixinha e você está parcialmente protegido. Numa moto, você não tem proteção alguma. Você tem que estar o tempo todo ativo, olhando 360 graus ao seu redor. Documentação da moto, antenado com as regras do veículo que você está dirigindo e no mais seja feliz. Um capacete de qualidade, que ela tem um cuidado pela moto, ela está de luva, ela está com o colete por baixo do colete, ela tem um casaco apropriado para isso, né? Com todos os acolchoamentos, né, de necessários, no caso de uma queda. A calça que a gente veste também é da mesma proporção, né? Com a parte de joelheira, né? O acolchoamento na parte da cintura, né? Geralmente você não vai ver um motociclista mesmo, né? Que se preocupa ou de tênis ou de chinelo, ele vai estar com uma bota, né? De repente uma bota até adequada, né? Para você poder andar realmente de moto, né? Então são pequenas preocupações que a gente tem. O motociclista, ele tem a preocupação de estar seguro em cima da moto e na via para um eventual incidente. Com relação a quando você vai fazer uma viagem, você tem a preocupação de um baú, né? Você tem a preocupação de um alforje, você tem a preocupação de adequar o equilíbrio da moto na hora de acomodar tudo aquilo que você vai levar para sua viagem para manter o equilíbrio da moto. O mesmo peso que entra de um lado é o mesmo peso que entra do outro, né? O baú no tamanho adequado àquilo que você vai necessitar levar. Equipamento de segurança, a colocação adequada de equipamentos na moto e a distribuição da parte do motociclismo mesmo, propriamente dito, né? Fazer parte de um motoclube, aproveitar os eventos, aproveitar as conversas, as companhias, as pessoas, as amizades, o respeito que você acaba encontrando. Mais um veículo onde você consegue ter uma mobilidade melhor dentro do trânsito para se deslocar de um lado para o outro, né? Porque em relação ao carro, né? Além do custo do carro ser maior, o consumo do carro ser maior, né? Locais de estacionamento do carro serem mais difíceis, que eles busquem a moto e busquem o motociclismo para fazer realmente parte da vida de cada um, como não só um hobby, mas uma maneira que eles encontram de estar perto de pessoas que curtem o mesmo que eles. Eu espero que daqui para frente a juventude olhe a moto de uma forma diferente, não só como um veículo, mas também como um prazer.